Então, boa noite oficialmente para esse encontro, né, do Cinema no Espaço. E eu sou a Leila Viana, e o filme de hoje é um filme sueco que se chama Hotel. E que aqui, né, como nós temos esse péssimo costume de mudar título, né, de filme, acaba sendo uma coisa meio de o assassino é um mordomo, né? Porque ele vem traduzido como hotel terapêutico, né? E ele quebra um pouco as pernas, né? Enfim, do desenrolar do filme. Então, assim, esse filme, ele é muito interessante, né? Porque o drama principal é do casal protagonista e principalmente da moça, né, a personagem Érica, casada com Cal, e que são atingidos, né, um casal bonito, jovem, bem-sucedido, eh, felizes, né, contentes com as suas aquisições nesse ponto da sua trajetória, mas que são acometidos por uma tragédia, né? É algo vivido como uma tragédia. Mas, assim, antes de falar um pouco mais, enfim, a tragédia atinge com toda a força esse núcleo familiar, né? Desse casal. E ao longo do filme, nós vamos nos encontrando com outras personagens, né? E eu fiquei me perguntando qual seria o elemento, né? Embora todas exponham seus dramas, todas têm dramas importantes que vão sendo trocados ao longo da história. Mas eu fiquei me perguntando qual seria, né, o drama, né, a questão principal que poderia se constituir num elo, né, entre todos os dramas vividos. E eu achei que seria o narcisismo. Bom, eu vou mostrar aqui a capa, é de um curso que eu fiz há muito tempo. Quem fez comigo também é a Geni. Nós fizemos esse curso no CEP. Então, esse trabalho é do Hugo Bleichmann, e é o narcisismo, estudo sobre a enunciação e a gramática do inconsciente. E esse é interessante porque esse curso foi exclusivamente sobre o narcisismo, né? Então, na época, ele abordou muitas questões dentro desse tema. E então, enquanto até os outros personagens do grupo não chegam, eu vou ler alguma coisa para vocês que eu separei aqui. Então, logo no início tem a constituição do desejo narcisista dentro do campo edípico. O campo edípico, no qual o recém-nascido vem ocupar um lugar, originará nesse o surgimento do desejo, que, por sua vez, reestruturará os intercâmbios entre aqueles que o precederam como presença real, mas principalmente como suportes do universo simbólico da cultura. A partir da perspectiva do bebê, pode-se constituir a seguinte série: a fase da necessidade vital e erótica, a criança nasce, trata-se de um corpo que sente necessidades vitais, calor, alimento, ar e satisfação erótica, prazer de uma zona corporal pela estimulação. Necessidades essas filogeneticamente determinadas. O outro atende a essas satisfações e o bebê termina reconhecendo como objeto da necessidade vital e como objeto erótico. 2. Fase do desejo de um desejo.
O bebê capta o prazer que poderia sentir o outro em seu contato com ele. Prazer que obtém não só das próprias zonas erógenas, mas por tudo o que o ser do bebê significa para ele. O bebê, sujeito que deseja, é, por sua vez, desejado, e o outro é reconhecido como objeto desejante. Nessa fase, o bebê sente-se desejado, sem que isso dependa do que ele faça. O outro oferece, ao menos em condições normais, seu desejo, simplesmente porque o bebê é seu filho. Surge o desejo de ser desejado pelo outro. 3. Fase do desejo de um desejo incondicional e do temor à rejeição. Vem em seguida outra etapa, na qual, para o bebê, ainda existem apenas ele e o outro. Mas esse agora o deseja na medida que cumpra determinadas condições. O objeto pode apresentar-se como objeto desejante ou objeto rejeitante. Essa fase representa o início, ainda que incompleto, da instauração na criança, através da internalização da atitude do outro de uma função avaliadora de si mesmo. A partir desse momento, suas condutas e atributos servirão para que fique situado na categoria de desejado ou de rejeitado. Surgiram os requisitos que devem ser satisfeitos. Agora que já conhece a possibilidade de perder o amor do outro, pode reconhecer retroativamente a fase anterior como amor incondicional, surgindo o desejo de um reconhecimento com essas características. Aí ele coloca como quarto a fase do desejo de uma preferência total e o temor do menosprezo, temor ao menosprezo. O terceiro, que sempre esteve no campo, aparece agora para o bebê. O terceiro é o rival, e o outro converte-se em objeto que escolhe, adquirindo a criança, e o terceiro, as posições de preferido ou rejeitado. Nessa situação triangular, a rivalidade com o terceiro pela preferência do outro dá lugar ao estado de triunfo ou de derrota narcísica. Narcisista, ele diz. Esse é o campo da preferência ou da postergação, da rivalidade, dos ciúmes, do sentimento do terceiro excluído, da luta até a morte, da necessidade de ser o único. A lógica que impera agora é ou eu ou o outro. Bem, são várias outras fases, né? Mas eu achei interessante essas várias fases, porque aí a gente pode voltar lá para o nosso filme, onde o casal de início está exultante, é, preparando o quarto do bebê, não é? Enfim, esse investimento narcisista, ele está prestes a se dar, e a gente pode dizer que ele já se dá antes desse nascimento, né? Na preparação, na escolha do nome, na fantasia desse bebê, né? Da chegada, como vai ser. E acontece na história desse casal, e eu acho até que que a diretora deixa uma certa dúvida, né? Eu honestamente fiquei em dúvida se o hospital opera uma negligência e a Érica não poderia ter tido esse bebê pelas vias normais, né, com parto natural, porque estava preparada uma cesárea, ela entra em trabalho de parto antes, só que dá tudo errado, né? Dá tudo errado. Ela se desespera, o marido se desespera, mas eu fico com a dúvida: a criança já estava nascendo e não seria possível fazer
a cesárea, então por isso a opção pelo parto normal naquele momento, porque o trabalho de parto estava adiantado, ou foi simplesmente uma coisa de negligência e não respeitar, né, um, um pacto já feito, né, com o hospital, onde ela deveria estar sendo submetida a uma cesárea. O que se sabe é que essa criança tem uma anóxia, né, uma falta de oxigênio cerebral, e a gente sabe que isso leva a consequências normalmente bastante sérias. Elas podem ser em graus variados, né, de gravidade, e parece, tudo indica que o bebê, porque ela fala, nós vamos ficar com esse bebê, né, cheio de aparelhos, de fios, né, então dá a entender de um bebê que precisa de suporte para tudo, né? A atitude do casal é diferente, né? Difere para o Oscar, que é o marido, e ela, a Érica, ela se desespera e rejeita totalmente tudo, né? Ela passa a rejeitar tudo, o marido, o hospital, ela chuta as coisas, ela não consegue ter contato com a criança, não consegue tocar, não consegue carregar o bebê, e ele tenta manter o contato com o bebê. Ele vai todo dia, pega no colo, até que ele também se desespera, porque a sobrecarga recai sobre ele. Ele fala: Eu também não estou aguentando, está difícil para mim. E eu acho que você devia estar fazendo o hospital, acho que tem um grupo de apoio, tem. Acho que você deve fazer um acompanhamento para você melhorar, né? E ele pega, vai para a casa do Christopher. Eu fiquei pensando se fosse um irmão dele ou um amigo. Ele vai e ele diz que tem que pensar, ele precisa se organizar. E ela faz uma entrevista, uma consulta, me parece que é um médico, né? E esse médico, ela diz que ela tem vontade de sair de si, é o que ela diz, né? Ela não está conseguindo nem ficar com ela mesma. E ela passa a participar desse grupo, que é um grupo terapêutico lá no hospital. Esse grupo é muito interessante, né? Muito interessante, e as pessoas que frequentam o grupo trazem temas bem interessantes, e eu diria que, ligando ali na questão do narcisismo, né, a gente poderia estar conectando, né, embora em formatos variados, né, com questões de natureza narcísica. Por exemplo, a Anne-Sophie, né? Ela tem uma baixa autoestima e ela traz uma história muito grande de rejeição, né? Inclusive de situações graves, né? Onde ela sofre abuso no período escolar, né? E ela, tudo indica que ela se submete a esse, apesar dela sofrer, né? Eles introduzem uma garrafa nos genitais dela, e apesar disso causar sofrimento, tem para ela também algo de naquele momento estar sendo desejada para alguma coisa, né? E ela tem, inclusive, anseios de ser amada, né? Então, o que a Anne-Sophie traz é exatamente essa questão, dessa falta primordial do investimento narcísico dos pais, né? Os pais têm que poder olhar para aquele bebê e falar: nossa, não tem mais lindo no mundo, né? Ele é o mais bonito, ele é o mais esperto, vai ser genial, né? Olha, já é inteligente, já reconhece, já, não é? Já escuta, já reconhece a minha voz.
Os outros personagens igualmente trazem dramas bastante sérios, né? O Ricard traz também uma história de rejeição por parte da mãe, só que essa rejeição, no caso do Ricard, vem é, acompanhada de uma agressividade muito grande, né? Parece que tem uma história de ataque, né? A mãe não só não gosta dele, não demonstra qualquer afeto por ele, como também o agride, né? A mãe, ele traz uma questão de agressão e a outra personagem, a outra participante que se comunica bastante, que traz a história dela é a Pernila, e, e que ela fala de não gostar de viver, não gostar de si, né? Também, e de uma extrema solidão, né? Tem algo de um abandono, né? No discurso dela, e essa questão da solidão, não se sentir querida e também, em contrapartida, não gostar de ninguém, não querer ninguém. A Érica não se coloca ainda em condições de falar, né, de contar, e tem outros personagens que eles ficam mais nas sombras ali. Tem um outro personagem, não estou lembrando o nome dele aqui, deixa eu ver, ele é o. Ele é o Peter na história, né? Ele é o Peter que a história dele fica meio, ele conta alguma coisa, mas sem tanta relevância de ter sofrido também alguns reveses, mas que não fica muito claro, né, a história dele. Bom, a terapeuta anuncia as férias dela. Bom, então, tudo bem, vocês pensem, né, um pouco nessas questões que vocês trouxeram e daqui a 15 dias a gente se vê, né? Porque, enfim, estou saindo de férias. Então, esse grupo fica, e aí esse contato inicial deles é muito interessante, né? Porque eles começam uma troca bastante genuína ali, né? E aí a Anne-Sophie diz que ela gostaria de estar indo para um hotel, né? Tá indo para um hotel e ficar viver uma vida diferente, está indo cada dia para um lugar diferente. Quando ela se cansasse desse lugar, ela iria para um outro. Eu diria que é uma fantasia que muita gente já deve ter ocorrido a muitas pessoas, né? Muitas vezes, né? Quem nunca, né? Mas enfim, no plano da fantasia. E aí a Érica se anima e se identifica e diz: Não, eu também, eu entendo o que você está falando, eu entendo o que você está falando. E eu também gostaria, né? Eu também gostaria de fazer isso. A Pernila diz: Ah, e por que você não faz isso, né? Por que você não faz isso? Fica, né? Num hotel, num lugar. Ela falou: porque a minha cabeça não está muito boa e eu não poderia ficar, né, sozinha, eu não confio em mim para ficar sozinha. Aí o Ricardo se apresenta e fala, não, eu posso te fazer companhia. E todo mundo zoa, né, porque entende aquilo como uma certa sedução e tal. E aí eles entram em acordo que seria muito caro fazer esse tipo de aventura, né? Esse tipo de experiência. Mas a Erika fala: Não, mas eu posso pagar. E aí eles entram em acordo, né, de fazer essa travessia, né, de ir todo mundo para um hotel. E é muito interessante, né, da gente pensar isso. Eles
colocarem, né, eles atuarem as próprias fantasias. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante nessa atuação, porque eles chegando ao hotel, eles não traem o objetivo terapêutico que está no fundo, né? Vamos dizer que eles começam numa coisa, entre aspas, mais leviana, né? Que é, no início, uma atuação meio bruta, né? Daquilo que é o desejo que aparece para cada um. Eu gosto muito da fala da Anne-Sophie, né? Quando ela fala o que ela imaginou, o que que ela só. Eles levam cadernos, né, para fazer as anotações. Eles continuam como uma lição de casa, só que agora é uma lição de casa prática, né? Eles resolvem pôr em prática esses desejos, né, de melhora, de o que eles entendem como uma vida melhor. E a Anne Sophie diz, né? Bom, eu estou chegando, né, no trabalho. Quando eu chego, as pessoas dizem que bom que você chegou, elogiam, né? Você faz muita falta, né? Você é muito querida. E ela se sente muito feliz com tudo aquilo, né? Então, acho que ela traz uma coisa muito desse tipo. O Ricardo ele acabou vendo lá, ele acaba ficando fixado na história dos maias, né? Então ele acha que os índios maias ficam super idealizados para eles, né? Os maias são fortes, os maias encaram a morte sem medo e tal. E a Pernila tem ainda uma coisa muito, ela traz uma coisa muito pesada e tem algo muito erotizado também, né? Dela, que esse desejo fica muito ligado, né, a uma questão sexual. Aí eles começam a fazer como um certo tratamento, né, ali. Eles resolvem pôr em prática, né, as práticas lá dos maias, né, para fortalecimento com o Ricard, né, de puxar com cordas e tal. Eu só sei que aos poucos eles vão, há um envolvimento entre o Peter e a Anne-Sophie. eh, Tem uma atuação, a Pernila tem o desejo de transar, né, com alguém casado, né, mas uma transa esporádica, então eles fazem uma armação lá e escolhem, diz, não, você tem direito, você pode atuar, você pode fazer isso, tem direito de atender ao seu desejo, e não é que ela acaba transando com o cara mesmo lá no banheiro do hotel. Enfim, pouco a pouco eles vão trazendo, né, para a cena os elementos problemáticos, né? E vamos pensar que a Érica tem aquela questão com o bebê de não conseguir, né, aceitar o bebê. Ela vai e compra num bazar lá perto um monte de bonecas, né? E todos eles acabam também participando, né? Tem essa participação do grupo nas fantasias de cada um. Então, todos cuidam das bonecas como se fossem os bebês, né? Mas aí há uma identificação cruzada entre ela, mãe, que não aceita, né? Mãe rejeitadora, e o Ricardo, né? Filho rejeitado, que lá na piscina se aproxima para que ela cuide, agrade, e ela começa a fazer quase que como uma dessensibilização. Ela pega, ensina, não, agora você já pode nadar sozinho. E eu sei que a coisa vai indo adiante, né? E eles vão
Seguindo adiante, parece que até um determinado ponto, com um benefício, um grande benefício para cada um. Mas aí é como se um pacto feito inicialmente, o pacto era entre estranhos, né? Porque de início eles são ainda parcialmente estranhos, cada um sabe de si a questão problemática, não parece que eles saibam muito a respeito do outro. Então, o que a gente pode pensar como mote, né, dessa, dessa terapêutica que eles estão levando a efeito, seria assim: é possível, né, trazer coisas muito profundas e fazer com que o outro participe, que o outro me compreenda, desde que seja um outro com quem eu não tenha um compromisso, né? É um outro que, de certa forma, eu vou virar as costas amanhã e tudo bem, eu não estou engajada com esse outro, eu não me comprometo com esse outro. Aí o que acontece? Numa festa onde eles estão, aparecem amigos do Peter, né? E aí fica sabido que ele é casado, né? E ele que já está namorando ali com a Anne-Sophie. Então tem um carnaval, o Peter sai correndo, o Ricardo e a Anne-Sophie vão atrás dele e acaba deles obrigarem ele se comprometer a se divorciar da mulher. Então veja como a coisa já sai um pouco, né? Daquela proposta inicial, e aí vão ocorrendo conflitos. Eles acabam mudando de hotel e vão parar num hotel que tem convenções, festas, né? E nesse hotel está ocorrendo uma festa de casamento. A Pernila acaba se engraçando com o pai do noivo. O noivo não acha graça nenhuma, né, do pai, entende que a Pernila é uma amante do pai, né, e ela, coitada, tá feliz dançando lá e não sabe nem quem é quem, mas acaba sendo muito agredida nessa situação, né, pela família do noivo e pelo próprio. O Ricardo e a Érica sobem com o menininho, né, filho de um casal ali, dos donos da festa, e o menino tem muitos brinquedos e tal, e ele acaba brincando, quer dizer, eles vão também muito inadequadamente, né? Ele tira a roupa e fica brincando lá com o menino e fala dos maias, até que os pais, se dando conta que o filho não está, sobem, né? E ficam muito bravos, né? Então a Érica apanha da mãe e aí ela põe para fora toda a agressividade dela, né? Ela quebra coisas, estraga a maquiagem, arrebenta o espelho, sai pelo vidro do terraço, se machuca toda e vai que eles resolvem ir embora, né? Eles se despedem carinhosamente, a impressão que dá é que cada um consegue algo importante nessa vivência, porque entre eles, de fato, houve um pacto, né, de acolhimento. Eles puderam dar um certo continente à fantasia do outro, né? Aparentemente a Érica conseguiu se reconciliar, né, com essa questão da maternidade e volta para o hospital. Ela já tinha conversado com o marido e volta para o hospital. Então, acho que a questão narcísica, ela permeia todas essas histórias, né? A da Anne-Sophie, a da Pernila e do Ricard. E eu diria que a figura mais amorfa é a do Peter, que no fim ele usa inclusive um nome
falso, né? Ele usa, porque o nome dele na vida real era Henrik. É, o nome dele real era Henrik e ele dá o nome de Peter, né? Então, eu acho que o, o filme traz exatamente essa questão. Vou ler mais um trechinho aqui, se vocês me permitem. Aqui é o que o Freud diz, né? Entretanto, pode-se dar um passo a mais, como se pode depreender na mencionada citação de introdução ao narcisismo. Então, eles, os pais, estão sob a compulsão de atribuir todas as perfeições à criança, ou estão em Psicologia das Massas, onde aparece uma descrição semelhante. Todas as suas características são mais valorizadas que as das pessoas às quais não se ama. O que quer dizer Freud com todas? Que uma vez que alguém é visto como um ego ideal, qualquer traço desse em que se detém a atenção do sujeito fascinado, que com seu olhar cria o outro como o ego ideal, será considerado como dotado de perfeição. Em sua tendenciosidade idealizante, o admirador incondicional que constrói o ego ideal é uma espécie de rei Midas do narcisismo. Tudo que toca converte em atributo maravilhoso. E aspirações narcisistas. Todo sujeito situa-se perante o outro com a expectativa de como deve agir este frente a ele, expectativa dentro da qual o desejo de receber o reconhecimento narcisista é central. Então, acho que essas questões, né, pelo menos no meu modo de ver, acho que tem outras possíveis interpretações. Esse, esses conflitos podem ser vistos também de outro ângulo, principalmente de como quando o real se abate, né, sobre o sujeito e não resta, né, não resta condições, pelo menos naquele momento, para que o simbólico venha em socorro, que é o caso da Érica, o caso isolado da Érica. Os outros ainda conseguem falar e, de certa forma, eles trazem a Érica para dentro dessas aspirações. Mas até aquele momento ela não sabe o que fazer, inclusive ela não fala, ela não é capaz sequer de falar a respeito do que ela está sendo, por onde ela foi tragada, né? Por um ralo sem saída. E se coloca numa situação absurda, né? Como ela diz para o marido: bom, e o que que você propõe? Que a gente leve ele para casa desse jeito, cheio de fio, de tubo? O marido fala: sim, mas ele está vivo, o que que nós vamos fazer? Nós vamos abandonar ele aqui, né? O marido com mais condições dentro do mesmo drama, né? Então, acho sim que pode ser visto a partir desse momento onde as coisas saem de tal forma do controle, né? E não é só sair do controle, né? Quando uma tragédia, algo que é vivido como uma tragédia, o luto pelo bebê, né? Sem condições de fazer até o luto pelo bebê idealizado, lindo, falante, perfeito, né? O bebê.
perfeito. Então é isso, eu não quero estar falando demais, quero ouvir os colegas. Leila, até seguindo algumas das suas provocações, como você disse, na verdade, inicialmente eu nem tinha ido por esse caminho, mas enquanto você falava, as coisas foram aqui surgindo também, e vou pegar um gancho, então, nisso tudo que você está falando, né? O que você traz agora no final, né? Esse real que se impõe e que é inominável e que fica inominável, né, para a personagem principal por um longo período, né, desse filme, enquanto ele se desenrola, ele segue inominável, sem possibilidade de simbolização, então ela embarca, né, nas histórias dos outros e eles estão transferenciados ali, né? Então tem um laço que uniu eles, apesar de que parece que enquanto eles estão fazendo realmente aquela terapia em grupo, esse laço ele existe, mas ele é muito vago, né? Parece que é um grupo que nem se sustenta muito. É quando eles realmente assumem de uma certa forma essa responsabilidade de um desejo, porque ok, eles têm essa fantasia, vamos, quero ser outra pessoa, quero viver outra vida, sair daqui, né? Sair dessa realidade, porque é como se aquela realidade que eles vivessem não tivesse mais outra possibilidade de eles fazerem algo com aquilo, né? Então, nesse momento, quando eles assumem, ok, vamos realmente sair então dessa realidade da qual que nos aprisiona e ir para outra, de uma certa maneira, eles também abraçam esse estranho deles, né? No sentido, ok, a gente vai ter que se posicionar no mundo diante dessas dificuldades, mas talvez de uma outra forma. Acho que é isso, né, que esses hotéis acabam representando, quer dizer, uma possibilidade de se inserir no mundo de um outro lugar, não necessariamente da mesma narrativa. A narrativa ela não some, porque quando eles voltam para o quarto, é para esse lugar que eles retomam. Mas quando eles saem, eles conseguem ter outros interesses e consegue inclusive dar conta disso que trava, como você disse, né? Aquela mais senhora. Bom, ela começa também, antes parece muito, né, uma fala depressiva de não tenho nada na vida, a vida não tem sentido e não me interessa. Ao ponto de ela dizer, não, o que me interessa é a relação com alguém. Né? Então, é se deparar também com esse desejo. E aí eu volto para quando você fala no narcisismo, que é o que a gente está discutindo também, né, no espaço lacaniano ali no seminário, falando sobre a constituição subjetiva. Né? Esse autoerotismo, porque o que parece é também isso, né? Eles se voltam para eles, né? E se fecham, se voltam esse narcisismo para dar conta dessas feridas e dessa quebra desses ideais tantos, né? Porque cada um, de uma certa maneira, tem também a quebra de um ideal que eles esperam, aquela Sim. coisa, né? O eu ideal para ter que dar conta de um ideal de eu. E eles estão, parece, fazendo justamente, né? Esse processo. E a Érica, em especial, está vivendo esse luto, né? Então ela se fecha completamente para esse mundo exterior e se fecha no mundo dela, né? Esse autodotismo mesmo, né? Se fecha e nada mais interessa, né? Luto, melancolia, até o Freud vai falar, né? Desse desinvestimento do mundo externo e ela desinveste muito nesse filho, quer dizer, esse filho quebra com o ideal desde o início. Né, um parto que estava previsto, que tinha todo um desenho, e como é recente isso também, né? Uma vez nascia-se como podia. Hoje não, a mulher tem todo um... Escolhe. Exatamente, né? Escolhe como, onde, quando, de que maneira vai ser cesárea, vai ser normal, vai ter doula, vai ter... E escolhe N coisas, e quando chega a hora, o real pode se impor. E aí vai como dá, né? A criança já estava nascendo, ela já estava em vias, não tinha mais o que fazer. E aí, o que que você faz diante disso? Né? Daí acho que o que você traz, né, do marido, bom, ele não morreu, porque né, em dado momento parece que, bom, ela larga de mão como se não tivesse que se responsabilizar por aquilo. Né? Não foi como eu queria, então não me interessa. Né? E ela acaba fugindo, mas também, né, por essa quebra narcísica, quer dizer, daquele ideal que ela tinha de um filho, que ela esperava, e o quanto a gente tem disso, né, das famílias viverem essa quebra de expectativa e desse real que se impõe, que não era aquilo que eu esperava, e que gera uma crise, né, e que é o que ela experimenta, assim, uma grande crise
e esse fechamento em si mesma. E até com dificuldade de realmente desejar, né? O que você falava antes também, logo no início, né? Essa coisa de poder desejar e de ser desejado. Quanto ser desejado é importante para que eu possa depois desejar, né? Então, mas também descolar desse desejo do outro para que de fato possa desejar, né? Então, o quanto esse hotel que acaba se transformando em terapêutico, Terapêutico. né, faz esse caminho, quer dizer, cada um ali é colocado em xeque com as próprias escolhas que fez durante a vida e o próprio desejo, tanto que o final é dela, né? Ok, Sim, terminando tendo aquela crise maior, de inclusive podendo falar, né, e expressar ainda no momento que, bom, ela tem um filho e ela pode retornar para esse filho. Quer dizer, depois de tudo isso, como tu diz, né, viver essa fantasia, fazer toda uma atuação fora, ela consegue voltar também e dar voltar. conta dessa realidade, né, se responsabilizar, bom, por aquilo que ficou. Aquilo Sim. que, né, não tem controle, que escapa, que justamente é o real, e que a gente vai dar conta como pode, né? E ali acho que foi um processo realmente para desse poder dar conta, quer dizer, simbolizar na medida do possível e dar uma direção de fato para aquilo que era doloroso, mas bom, o que, que você faz a partir daquilo, que acho que é muito da segunda clínica que a gente fala, né, do Lacan. Ok, temos essa realidade, a gente não desconsidera tudo isso, vamos, né, fazer um panorama, o que, que está aqui em jogo, mas a partir disso, sabendo que essa é a realidade, o que você faz? Para onde você vai? Quer dizer, como você constrói? Né? E ali eles constroem, inclusive ela acaba construindo uma imagem de mãe, eu acho que é importante também na piscina, como você destacou a A cena, mãe boa, né? e ela acaba ali, talvez pela primeira vez, assumindo o lugar de mãe que começa nela pegando aquela boneca, porque da outra para outra pessoa ela conta que ela era mãe, que ela já tinha uma criança de 1 ano e que era perfeita, né? Então ali ela Sim, fantasia e não dá conta daquilo. E no momento da cena da piscina, não, ela dá conta também de uma criança meio que quebrada, né? Porque aquele adulto, ele se apresenta como um infância quase, sim. né? Que quase não fala naquele momento, porque ele só vai pedir realmente um acolhimento, né? Mas vem nesse lugar infantil e que ali ela se permite também viver esse lugar de maternagem que até então ela tinha se negado, né? E ela vai lá e faz, né? Tanto dele quanto do menino na cena do quarto, quer dizer, ela ocupa esse outro lugar, ela se permite viver, sair um pouco desse sintoma, né? Fechado e desse luto para viver outra coisa, experimentar. E que eu acho que ali também é um dos momentos, né, importantes para que ela faça um movimento e uma outra saída do que ela vinha fazendo. E é Essa interessante que nem ela vai para o hotel, mas no hotel ela não vive nada estapafúrdio, né? Ela vai escolher atuar o quê? A maternidade, né? Primeiro com as bonecas, né? É que nem uma criança, né? Uma criança não vai brincar primeiro, né? Com uma boneca lá, uma menina, ou de, sei lá, um irmãozinho, um cachorrinho, um ser vivo, né? E o companheiro, né, de grupo ali, o Ricardo, como você disse, que se apresenta também como um infância, né, um cara com um defeito, né? Ela veste roupinha nele também, né? Passa a cabecinha aqui, tal, tal, tal. Mesmo na piscina, eu tenho medo d'água. Não, não, você é capaz, né? É, enfim, ela vai se animando, né? Acho que reconstruindo um pouco essa possibilidade, né? De ser mãe lá dentro, né? Mãe do filho que teve, né? Bom, uma coisa que me chamou a atenção do filme foi principalmente a cena da senhora, né? Que todos estão ali à mesa, né? E aí
Eles perguntam pra ela, bom, então, se você quer transar com alguém, quem que você escolhe, né? Que tipo de pessoa? E aí ela disse, um pouco envergonhada, né? Eu quero um homem casado. E eu achei engraçado isso no sentido de o quanto ali essa coisa desse hotel terapêutico se vale, né, nesse lugar do terapêutico no aspecto que ali não tem uma questão moral. Ali ninguém faz uma distinção, ali ninguém moraliza, né? Ali aquela fantasia até então de, peraí, como assim? Ela tá fantasiando, desejando fazer isso com um homem casado que socialmente, né, tem as suas questões, né, morais. Achei curioso isso, né? Do quanto ali é esse grupo que também todo mundo tem espaço para poder colocar em jogo ali as suas fantasias, o seu desejo, e não tem esse lugar moralizante. Todo mundo acolhe de certa forma ali o que cada um coloca, né? O personagem que fantasia com a questão dos maias, que fica fixado nessa coisa e que ali, né, é acolhido também, assim como a personagem, né, a senhora que quer ficar com um homem casado. Então eu achei bem curioso isso do filme, né, e o quanto se vale, né, desse lugar também terapêutico de ali ninguém tá, a moral não entra, né, é uma outra coisa que eles fazem. Agora tem uma coisa também, né? O filme é sueco, né? Vamos lembrar que a gente está com uma sociedade que tem alguns contornos um pouco diferentes. Deixa só para falar para vocês, tem o seguinte, mas no filme, sim, isso chama atenção. Eles poderiam estar reprimindo também, né? Mas não, eles acolhem integralmente, né, o que cada um quer. Mas a diretora, ela. Bom, esse filme foi lançado em 2013 no Festival de Toronto, né? Essa diretora é Liza Lang, eu não sei se é, acho que é Lisa Langsten. Ela tem outros filmes, um é Pure, Pure, né? De 2010, Euforia, de 2017, e tem Amor e Anarquia, que é uma série da Netflix. Eu já vi faz um tempo. Eu falei, puxa, a Amor e Anarquia é super leve, a série também. Não tem a questão moral ali, né? É sobre um casal. Ela é uma mulher mais velha, ele é um rapaz muito novinho, aí, nos 20 e poucos, e que se envolve num jogo de submissão. Então, é um jogo que a cada vez propõe um jogo para o outro e o outro tem que se submeter, né? Tá na Netflix e vale a pena, é divertido, não é um filme com grandes como esse, né? Eu acho que esse é um filme mais denso e parece que a diretora ela se ocupa desse tema. Eu estava lendo a respeito do outro filme, do Pure, parece que também tem uma questão lá, mas são filmes meio difíceis de achar. Se eu encontrar algum outro, aí eu vejo se consigo trazer para vocês. Mas eu acho que também tem as duas coisas, né? Desse acolhimento, mas também a gente precisa pôr em questão se não é a questão de uma outra sociedade, né? Sueca, então, tem um juízo menos crítico em relação a essa questão sexual, né? Mas me parece que teve uma. A Karen, acho que ressaltou, né? Que enquanto eles estavam no grupo, com a terapeuta Com a lá, terapeuta. é, é como se cada um tivesse na sua, não tivesse muito laço, né? Na hora que eles saem, né? Vão fazer uma coisa, né? Fora, Deles, né? né? Deles. Eles criam um laço, né? Então é como se cada um ali tivesse.
Se responsabilizasse, né, pelo Sim, mas tivesse o apoio dos outros, o dos outros. respaldo Sim, dos outros, né? Então, acho que isso que também foi dando esse, esse lado moral, digamos, né? Não apareceu talvez por isso também, porque era uma questão de cada um ali, né? Que quando precisava ela, ser é, resolvida. e quando ela falou, eu lembro que a própria Érica fala para ela, você pode, aqui você pode fazer, né? Você Aham. pode escolher, escolhe alguém aí, né? Você pode, enfim. É interessante essa Érica, porque ela, de fato, ela fica grande parte do tempo muda em relação a aquilo que ela viveu, né? Não consegue lidar, uma coisa até mais melancólica, digamos assim, né? Mas, de um certo modo, ela tem uma liderança nesse grupo, Sim, né? Ela que paga, ela que dá algumas regras, né? E eu achei interessante a forma como ela resolveu trazer a questão dela com as bonecas, né? sim, Como se fosse ali numa situação lúdica infantil mesmo, né? A criança que vai falando pelo brinquedo, né? Pela brincadeira, sim, né? sim. Então, bem interessante esse filme mesmo. É, e ela é muito inteligente também, né? Eu lembro que também no final ela acaba, no final, né, eles já tinham participado daquela cena que o Ricardo propõe, né, de cada um segurando uma corda. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer daí, né, quando eu vi a primeira vez. Aí, mas no final, o Ricardo traz uma porção de apetrechos lá de tortura, né? É, E um livro ilustrando. Aí ela fica muito brava com ele, né? uhum, A sim, partir daí ela já se irrita e ela fala: Não, escuta, agora a gente vai ficar participando da sua perversão, né? Então uhum, você que fique aí com seus apetrechos, uhum, né? Eu não quero saber disso e sai brava, né? Ela fica muito brava sim. com ele. É interessante porque esse filme pode dar espaço para discutir tantos temas, né? Essa coisa do sadismo, masoquismo, acting out, passagem ao ato, né? Quer dizer, Sim, tantas, né? A questão do narcisismo, como você trouxe, né? Muito legal mesmo. sim, legal. E ele ele é permeado por uma comédia também, né? Ele não fica naquela coisa, né? Pesada, o cara vai se suicida, quer pula a janela. Não, eles vão se resolvendo, né? E vão. Ele sai com algo, né? Cada um sai dali com algo, né? Uhum, Então eu acho legal nesse sentido. Eu gostei muito quando eu vi, achei genial quando eu vi a primeira vez, falei incrível, né? Hotel, um hotel terapêutico, hotel que você vai para ser outra pessoa. Muito bom. Isso que a Maria Cristina trouxe agora, né, do acting out, retomando mesmo o Freud, né, recordar, repetir, elaborar, quer dizer, o quanto eles precisaram, né, todos eles precisaram retornar para uma ação e os limites dessas ações também. Quer dizer, não dá para a gente ficar atuando tudo, tem coisa que é feita para Claro. Aham. repetir, né, para elaborar e é isso, vai e segue em frente, né, a rememoração, você vai para análise de fato, para na associação livre fazer, né, trazer isso para a realidade de novo, sem ter que necessariamente agir, sem ter que fazer, sem ter que ir para a ação, né? E eles ali precisam até um certo ponto ir para a ação para poder elaborar, né? Ir para os limites dessa ação, quer dizer, não dá para fazer tudo, porque acho que é o que a Erika, né, pontuou. Ó, não dá.
Ok, é tua fantasia, mas a partir daqui Chega, a gente né? não participa. Exato. Né? Chega, aí chega, né? Então, né, até onde, né? É o corte, ela deu o corte. Perfeitamente. Né? Para isso, quer dizer, a partir de agora, daqui você elabora, que eu acho que é muito, né, esse processo que a gente propõe, né, da análise, né? Como eu disse, ali, claro, tem Uhum. toda uma cena, né, acontecendo, mas eu acho que se a gente for pensar numa leitura, é isso também, né, essa ação que serve para uma elaboração, mas não necessariamente a gente precise sempre ir ao ato para depois poder elaborar. Certo. Gente, mais alguém? Isso. Leila, mais alguma coisa que você queira pontuar? Eu queria falar um pouquinho só de uma outra situação, por exemplo, esse filme, eu fiz psicodrama, né? Já há muito tempo, e eu trabalhei com um grupo muito tempo. E assim, o psicodrama clássico, ele tem uma coisa, ele é muito atuação, né? Mas eu seguia uma linha que era de um psicanalista, Dalmiro Bustos. Ele fez um caminho inverso, né? Ele era psicanalista e foi para o psicodrama muito naquela leva, né? Dos terapeutas e psicanalistas argentinos que passaram a formar grupos, né? E o meu psicanalista, olha, o meu psicanalista, o meu didata, ele era desta linha. Então, que funciona o seguinte, não é chegou, vai dramatizando aquilo que quem quer dramatizar. O grupo transcorre no verbal até que vão criando esses elementos, né, de transferência e vai surgindo, vai se desenhando um tema dentro do grupo. Por exemplo, né, um tema do pai fraco. Então o grupo vem falando, pai fraco, então meu pai, eu me pareço com ele por isso, quando eu tenho que tomar atitude, funciona igual, isso vai. Então, o protagonista neste modelo de grupo é aquele em quem o tema que o grupo vem trabalhando está mais presente. Então, essa pessoa é convidada, né? Ela não é obrigada a dramatizar, ela escolhe os elementos. Nesse momento, o grupo já está muito identificado com o tema e o grupo normalmente está aquecido para dramatizar. E é muito interessante, mas não são dramatizações, por exemplo, como foi no grupo deles, né? A deles é muito uma coisa meio de atuação, mas o protagonista monta a cena. Bom, quando é que tá? Então, onde é que está o pai? Em que situação você quer mostrar? Tá, e com quem o pai está falando? Ah, o pai está falando com o diretor, não sei. Tá, e você está na cena? Não, eu estou estudando lá longe. Isso vai sendo atuado a partir da cena. O grupo que está na cena vai adiante, tá? Então daqui nós vamos para onde? E é muito interessante, é muito intenso, e o grupo tem uma característica muito interessante, que é todos são afetados, é praticamente impossível, né, que a pessoa esteja num grupo e não seja afetado
pelos afetos que o outro está trazendo. Ainda que a pessoa decida, se eu vou ficar com a boca fechada, eu não vou falar. E o grupo cria exatamente esse laço, né? Tem regras, né? Algumas regras são bastante rígidas até, por exemplo, alguns grupos não têm essa regra, mas no meu essa regra era muito rígida. Não era para a gente se encontrar fora do grupo. Por quê? Para preservar o set, né? Mas a gente adorava ir no bar da empanada antes, né? Eu lembro que uma vez teve uma dramatização pesada. Saiu todo mundo péssimo e no grupo seguinte, todo mundo voltou falando, todo mundo tinha tido sonhos assim super psicóticos e tal. O terapeuta falou assim: bom, vocês se vocês quiserem ficar se encontrando lá no bar da empanada, depois vocês não venham reclamar aqui que estão psicotizando lá fora. Ou vocês estão aqui para fazer o trabalho, ou vocês estão lá para bater papo, né? Vocês não são amiguinhos, vocês estão aqui no grupo trabalhando. Então, assim, esse filme, ele me lembrou muito, né? Ele não é igual, né? A vivência que eu tive de grupo, nem a vivência que eu tive de grupo como terapeuta de grupo, durante bastante tempo, mas ele tem algumas coisas muito interessantes, né? O também poder se valer do objeto intermediário, né? Que é a questão dos bonecos, né? A própria questão da tortura, né? Do pessoal tá puxando lá com as cordas e tudo, né? Só que daí como eles não tinham, eu acho que aí tem a presença do terapeuta é fundamental, né? Até para poder dar um continente para que o grupo aguente ir adiante, né? Então, acho que eles iam até um determinado ponto, né? E em algumas situações era atuação pela atuação mesmo, que nem ela transar no banheiro com o carinha que ela escolheu lá, né? Tudo bem, né? Tudo bem, mas era uma coisa muito descarga, né? Uma coisa não tinha um caminhar, né? Por isso que eu acho que assim, o termo hotel terapêutico não me piacha. Eu acho legal hotel, né? Porque assim, é um hotel e daí, né? Aí é a fantasia, né? Eu acho que o hotel também tem uma certa fantasia, né? De você estar lá livre, né? Que é um pouco a fantasia que ocorre a eles, né? E cada dia, sei lá, tá fazendo qualquer coisa diferente, né? Mas Mas é sabe que eu muito acho que legal. é emblemático também, porque, quer dizer, o que é terapêutico não é uma terapia e nem uma análise, né? Muitas coisas fazem, quer dizer, é terapêutico, mas não é terapia. Agora Tem se usa muito, né? Então, é. quer dizer, o que ele se propõe ali não é realmente fazer uma terapia, até porque eles não têm Não, profissional nenhum, né? É terapêutico naquilo que se propôs a fazer e teve seus efeitos. Quer dizer, eles foram também arriscar viver um negócio sem nenhuma instrução, quer dizer, eles só foram. Deram vazão também a algo de um desejo, né? E como a gente estava falando, de ter que bancar isso em um outro lugar, porque eram eles por eles, né? Então, acho que tem essa questão, né? Como você está falando, de várias teorias terem a sua própria constituição e os seus próprios efeitos, que são distintos e diversos, né? E o quanto na psicanálise a gente, né, tem outra teoria e técnica que nos permite fazer uma análise e com os seus outros efeitos, né, em uma direção. Então, acho que tem isso, né? É terapêutico, mas não é terapia. A gente precisa diferenciar, né? Ah, faz sim. bem, mas não é, né? Então, se Uhum. você quer de fato uma análise, procura um analista. Se você quer uma terapia, procura um terapeuta. Mas tem coisas que a gente faz que tem um efeito terapêutico. Acho que é muito disso que se trata, né? Um efeito Sim, terapêutico. No entanto,
fora de uma perspectiva analítica ou, de fato, de uma terapia, né? Mas é Que isso, quer tem dizer, uma tem efeito. cobertura, né? E no caso eles se arriscaram, né? Porque eles não sabiam tanto assim dos outros, podia acontecer qualquer coisa ali, né? E, Uhum, enfim, Exatamente. eles iam ter que se responsabilizar por algo, né? Ali que eles não sabiam muito bem o que seria, né? uhum. Mas é Exatamente. legal, foi muito legal, eu achei muito bom. Muito Mas me bom. ocorreu uma coisa agora, sobre os personagens, né? Porque a ideia era que eles fossem aos hotéis, cada um representando o que eles quisessem ser, né? O Peter lá, na verdade, ele entra no grupo representando uma pessoa que ele não é, É. né? Porque ele, né? Ele é um penetra, na verdade, né? Ele é um Ele penetra. fala, eu queria falar, mas ele não tinha tantas coisas para falar, ele começou a Não, inventar, ele é né? amorfo, né? Ele é o É. mais Mas amorfo. talvez a gente pudesse. O personagem não foi muito explorado, né? Não deu caldo, vamos dizer assim. Mas talvez, né, pensar, né, o valor da mentira ou essas pessoas que assumem, né, essa condição de ficar se mostrando por aquilo que elas não são, né? Não é, né? Não é de jeito nenhum, né? Ele inventa uma outra pessoa para estar Uhum, ali, né? Ele é, achou legal, ele fala, né? Ele participou de uma situação, mas ele não gostou, né? Ele não se sentiu. E ali ele achou que eles estavam acolhendo tão bem uns os outros que ele resolveu inventar uma pessoa e ir para lá. Quer dizer, Ele fez o processo inverso, né? Enquanto todos os é, outros queriam ser alguém que não eram, ele entra como alguém que não era e se depara consigo mesmo, saindo, consigo. né? Quer dizer, com as suas Sim, próprias questões. Quer dizer, ele teve que se deparar com a esposa, com os colegas de trabalho, com o pessoal da vida de fato nossa, dele. Quer dizer, ele teve que voltar para o real. Quer dizer, essa fuga, ela pode ser temporária, né? De, sim. quero ser, fazer outra coisa, mas no final, e que eu acho que é o que, né, cada um, né, ela cantando lá no final também, né, que parece depois lá nos, que já sobe os créditos, ela cantando, e mesmo a Erika se deparando com a realidade da vida dela. Então, quer dizer, por mais que vá buscar nessa outra realidade, né, no final das contas, a resposta parece que é, bom, vamos voltar aqui, Vamos porque você voltar, tem que né? resolver o que está aqui. Outra vida pode ser interessante à primeira vista, porém não Não é é a tudo. sua, Exato. não é a sua vida. Gente, mas obrigada pelas colaborações, pelas trocas. Muito bom. Vamos, daqui uns dias lançamos a próxima data do nosso próximo encontro de Cinema no Espaço. Tá bom? Valeu, então. Obrigada e boa noite para vocês. Beijo. Boa Obrigada, tchau, noite. tchau. boa Até. Tchau, noite, tchau. obrigada, foi muito bom.